irmãos, vamos dar uma continuidade à nossa série de identidade presbiteriana que temos estudado aqui. E hoje com um personagem não tão conhecido, na verdade muito conhecido e pouco conhecido. E a gente vai entender um pouquinho desse paradoxo aqui ao longo da aula. Vamos orar para que Deus assim nos abençoe. Pai Santo, Deus bendito, nós nos colocamos na Tua presença agora, clamando pela Tua misericórdia e graça em nossas vidas. Que o Senhor venha até nós agora com bondade e que nos abençoe nessa aula para que o Teu nome seja glorificado. E que acima de tudo, Pai, sejamos alimentados pela exposição aqui da Tua palavra através da vida deste reformador e que possamos aprender lições preciosas para as nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. Eu começo aqui com um texto do apóstolo Paulo que você encontra lá em 1 Coríntios 3, versos de 6 a 8, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E essa é a tônica da nossa aula hoje, meus irmãos. Não há nome algum maior do que o nome do nosso Deus. E todos esses reformadores, pré-reformadores e homens que temos estudado são apenas homens, instrumentos, barro nas mãos do oleiro. É Ele quem faz a obra. Vamos estudar mais um hoje. Não é maior nem menor que nenhum dos tantos que aqui vão passar. É mais um que se dispôs e se colocou nas mãos do oleiro. Dividiremos essa aula em dois blocos. Num primeiro bloco nós vamos tratar, vamos discorrer brevemente aqui um pouquinho na introdução sobre o contexto histórico em que se insere Farel. Falaremos um pouquinho da sua vida em 3 enfoques. Uma primeira parte, a sua vida dentro de um obscurantismo, e a gente vai mostrar como é que foi isso. Num segundo momento, a sua iluminação, quando seus olhos se abriram. E num terceiro momento, a sua peregrinação e ministério, como é que foi que se desenvolveu o ministério deste homem. E num segundo bloco, traremos aqui algumas aplicações práticas acerca da vida de Farel e o que o Senhor tem para nos ensinar sobre a vida dele. E quando eu pergunto quem foi Farel, eu tenho certeza que todos os irmãos aqui vão falar: foi um reformador, aquele que segurou Calvino ali em Genebra. E para por aí. A gente sabe muito sobre esse evento pontual e nada sobre a vida de Farel. Eu conversei assim que recebi este tema, eu questionei a minha esposa: quem foi Farel? Aí ela: o melhor amigo de Calvino. Eu falei: e parou aí. E eu vi que esse é um senso comum. A própria revisão de literatura para essa aula foi muito difícil no início, por conta de pouco material que a gente tem acerca da vida de Farel, sobretudo em língua portuguesa. Então nós sabemos que foi um amigo de João Calvino, que segurou ele em Genebra, e não tem muito sobre isso. Mas hoje vamos tentar aprofundar um pouquinho mais na vida desse homem e entender o que o Senhor tem para nos dizer sobre a vida dele. Bom, Farel foi nascido em 1489, estamos aí no final do século XV, né? Alguns fatos bem curiosos aconteceram em datas próximas a ele. Eu me recordo de 1492, um ano importantíssimo para a história, quando chega na América Cristóvão Colombo, né? Farel tinha 11 anos e um tal de Pedro Álvares Cabral aportava em terras tupiniquins, e tudo isso acontecia meio paralelamente, né? Então, para a gente tentar encaixar um pouco esses fatos da história e situar aqui o nosso reformador. Não há registros precisos da data em que ele nasceu, se sabe do ano, não se sabe muito o mês e dia como é que foi. Todavia, sua morte foi registrada como ocorrida em 13 de setembro de 1565, quando tinha ali o nosso reformador 75 para 76 anos. Ele foi nascido nas proximidades de Gap, nos Alpes franceses, e essa região é uma região muito interessante, porque ela foi profundamente influenciada pelo movimento dos valdenses, que estudamos com o presbítero Marcos Serra. Os valdenses dominaram Gap por muito tempo,
Só que nessa época de Farel especificamente, eles estavam sofrendo ferrenhas perseguições e o movimento estava cada vez mais minguando. Todavia existia um senso de que algo além do catolicismo romano poderia existir por conta dessa influência dos valdenses. E isso, de alguma forma, impactou a vida de Farel. E ao longo da sua vida, nós vamos ver que ele teve uma relação muito próxima com os valdenses. Ele sempre caminhou e foi amigo dos valdenses. Ele nasceu no reinado de Luís XII. E Luís XII, embora um rei de muitas guerras, ele foi sempre lembrado pelos seus súditos como um rei que governou numa era chamada de Idade do Ouro da França. E ele era um rei que tinha uma espada na mão, mas ele estava sempre preocupado com a formação acadêmica do seu povo. Então ele incentivava muito a cultura e a educação formal. Então Farel nasceu numa época em que o governo incentivava o povo a que estudasse. E isso também foi providência de Deus, porque nós vamos ver aqui mais para frente. Uma observação com relação à aparência de Farel, né? Nós temos ali uma figura um tanto quanto esdrúxula, né? Embora muitas dessas representações medievais não digam respeito a como de fato era a fisionomia dos nossos personagens, né? Dessas pessoas, mas há alguns autores que descrevem, eu trago um aqui que diz o seguinte, que é-nos dito pelos seus contemporâneos que ele era relativamente baixo, sempre com uma aparência esquelética. Eu gostei desse adjetivo, esquelético, né? Devia ser bem baixinho, magrinho, né? Caquético, e possuía uma barba vermelha e despenteada. Essa era a figura, né? Alguns até o associavam à figura de Elias, né? Um ermitão, uma figura diferente que ficava no deserto, né? Por conta dos registros bíblicos, né? Então Farel tinha esse jeito mais esquisitão, vamos dizer assim. Há algumas variações nominais envolvendo ele, porque como os irmãos sabem, comentamos aqui, ele era francês, e o seu nome de batismo é Guillaume Farel. É um nome francês. Todavia, quando nós vamos para a literatura geral, nós encontramos muita obra trazendo como William Farel, que seria a versão inglesada do Guilherme, né? William e Guilherme, há essa tradução. E no português, Guilherme Farel. Eu sei que há alguns autores que costumam dizer Guilherme Farel, em língua portuguesa, mas o Farel vem do francês, então não faz muito sentido. Por isso nós vamos reportá-lo a ele aqui como Guilherme Farel, com um R só, da forma correta, como se pronunciaria em língua portuguesa. Entrando já na sua vida, nós vamos, como apresentamos no nosso roteiro de aula, começarmos aqui falando da sua primeira fase, que foi uma fase de obscurantismo. E o que é isso? Foi uma fase em que Farel vivenciou profundas trevas em todas as ordens da sua vida, sobretudo influenciado pelo catolicismo patológico que estava intrínseco no seu coração. Em 1512, aos 23 anos, foi estudar em Paris. E os professores de teologia, especificamente de Paris, eram muito, muito arraigados à tradição católica, eram escravos da tradição. Eles eram, como nós hoje falamos dos nossos professores universitários com ideias mais esquerdistas e de outras vertentes não bíblicas, naquela época os professores universitários eram extremamente católicos. E a formação de Farel foi enxertada de um catolicismo profundo. Imaginem o católico mais devoto que vocês já conheceram. Aquela que a gente fala que é uma beata, que o cara é devoto. Farel superou e muito, segundo seus biógrafos. Então, Farel era um católico em quem não encontrava-se defeito na prática do catolicismo. Há um dos seus autores que diz, um dos seus biógrafos que diz, na firme crença de que o Papa foi ordenado por Deus como cabeça visível da Igreja, e era de fato um Deus na terra, e seus mandamentos deveriam ser considerados sagrados e essenciais para a salvação, era o que estava na cabeça de Farel.
E outro diz que por mais arrogantes e ímpias que fossem as reivindicações do pontífice romano, elas ficaram aquém da devoção e reverência de Farel, de quem se pode dizer com justiça que ele era mais papista que o próprio Papa. O Papa podia cometer todos os defeitos do mundo, e naquela época cometia bastante. Hoje nós temos um Papa mais contido, figurão, que evita se envolver em questões cruciais, né? Naquela época não, os papas estavam em todas as manchetes, né? E por piores que fossem as atividades e as questões cometidas pelo Papa, Farel o defendia ferrenhamente. Ele era mais papista que o próprio Papa. Eu trago aqui um trecho de um dos seus autores, seus biógrafos, que diz que as lendas dos santos inflamavam sua imaginação. Sua reverência supersticiosa pela Virgem Maria era extrema. Ajoelhou-se diante da imagem dos santos, invocou-os como intercessores, celebrou suas festas, peregrinações aos seus santuários, confiou na eficácia de suas relíquias. Esse é o nosso reformador, um homem católico. Todavia, como nós comentamos, nós temos uma segunda fase da sua vida, e é a fase da sua iluminação. Quando seus olhos foram abertos, providência única e exclusiva de Deus, só Ele, não há mérito algum em nós mesmos, é Ele quem faz a obra eficaz em nossas vidas. E eu trago 3 figuras ali, em cima temos no canto esquerdo Aristóteles, à direita temos Jacques Lefebvre, o mentor de Farel em toda a sua trajetória. Embaixo uma representação ali da igreja primitiva, dos primeiros tempos da história da nossa igreja. E esses 3 elementos foram os elementos que Deus usou para tratar o coração de Farel. Primeiro, a filosofia, sobretudo aristotélica. Muito da tradição da escolástica de Aquino, que ainda permeava nas nossas academias. E a filosofia, o estudo da filosofia, o mentor de Farel virou para ele e falou: olha, você tem que estudar filosofia primeiro. Depois que estudar filosofia, você vem para a teologia. E ele seguiu e foi. E a filosofia trouxe vários questionamentos para Farel, vários questionamentos. E ele começou a questionar muitas práticas da igreja à luz da filosofia e começou a ficar com uma pulga atrás da orelha. E ele lia Aristóteles, e ele via a tradição romana. Não está fazendo sentido para mim. A figura da direita, Jacques Lefebvre, uma das figuras mais controversas e incompreendidas da reforma na França. Alguns o têm como um reformador francês, outros dizem que nunca conseguiu se desvencilhar totalmente de um catolicismo ortodoxo, mas é uma figura ímpar. E Jacques Lefebvre foi profundamente impactado pela teologia de Lutero. Os irmãos se lembram que Lutero aprontou as suas peripécias em 1517, nessa mesma época, um pouquinho antes. A gente está falando aqui que Farel foi para Paris aos 23 anos, então a gente está mais ou menos no mesmo contexto. E Jacques Lefebvre começou a ler Lutero, a fama de Lutero crescendo com a graça de Deus, e ele falou: esse Lutero tem razão em algumas coisas. Isso começou a trazer uma reviravolta no coração desse homem. E Jacques Lefebvre transmitiu tudo isso para Farel. Então foi o seu mentor, foi o seu discipulador, e tudo quanto ele aprendia, ele transmitia para Farel. E aos poucos, seu coração ia sendo iluminado. Há uma citação de Jacques Lefebvre a Farel, que a história nos traz, que diz o seguinte: ele virando para o jovem Guilherme Farel, ele disse: Deus renovará o mundo e você será testemunha disso. Já havia uma percepção desse homem da tamanha obra que viria. Em um outro registro, um comentário de Jacques Lefebvre sobre uma das epístolas paulinas, ele diz: apegar-nos-emos somente a Cristo e à doutrina dos apóstolos, que nos indica o caminho da salvação. Existe apenas uma religião, tem um fundamento e objeto, uma cabeça, Cristo, e somente Ele deve ser adorado e honrado. Era um reformador, meus irmãos, e com a graça de Deus foi o professor
que Deus colocou ali no momento certo, na época certa, no meio de um obscurantismo de catolicismo acadêmico, para iluminar a vida do nosso personagem de hoje. E por fim, o estudo da história da igreja, a igreja primitiva. E Farel pegou, já estudei Aristóteles, me trouxe questionamentos, já aprendi com o meu mestre Lefebvre, que um tal de Lutero mostrou que a salvação é pela graça e a justificação não é como eu aprendi. Vou ver o que a história da igreja me diz. E na história da igreja ele viu que a liturgia das orações não eram aos santos, mas a Deus. Não havia purgatório. Nenhum pai da igreja ficou ensinando purgatório. Não havia purgatório. Missa, culto a imagens, não havia. E nesse momento, quando essas três coisas aconteceram, Farel teve seus olhos abertos e sua vida mudou profundamente. Os principais temas de sua obra e toda a sua trajetória, faço apenas um adendo antes. Farel, muitos o têm como um grande pregador, mas não tão teólogo como os outros que nós vemos. Não temos obras vastas de Farel na história, não temos um sermão sequer de Farel que tenha chegado até nós. Então, muito da sua vida foi prática. Ele era um evangelista nato, mas pouco nós temos da sua produção científica. Algumas coisas nós vamos trazer depois, eu vou trazer 2 exemplos aqui de obras dele, mas os seus temas versavam sobre a justificação pela fé, a autoridade total da Bíblia acima da tradição, o sumo sacerdócio e a mediação de Cristo, e o culto espiritual sem cerimônias e imagens. O quão intenso foi sua vida no catolicismo? O foi agora, não católico, no ataque às práticas romanas. Então, todo aquele afinco e gana que ele tinha, assim como o apóstolo Paulo, um soldado romano, um serial killer, quando convertido, Deus usa todo aquele poder e aquela força para o reino, foi Farel. Tudo que ele viveu, Deus agora converteu em teologia e uma obra, em uma pregação, uma tônica contra as práticas que não se alinhavam à palavra de Deus. Ele condenava demais o uso de imagens na liturgia, aquelas figuras e representações de santos, as práticas da missa católica. Ele chegou a comparar a missa a rituais de bruxaria, quando no altar Cristo era sacrificado novamente. Nós já aprendemos isso aqui estudando um pouco da liturgia católica. Mas imaginem, estamos falando da Idade Média, meus irmãos. Você falar que existia uma prática de bruxaria dentro da Igreja Católica era uma sentença de morte, né? E não foram poucos os inimigos que ele arrumou. Seu perfil é traçado como de um homem de um zelo fervoroso por causa da reforma, de uma energia insuperável, viajou incessantemente, muitas vezes a pé. E é engraçado, e eu trouxe aqui, eu procurei montar uma das apresentações com algumas cidades por onde Farel passou, mas ele viajou muito, a pé, a cavalo, de tudo quanto é jeito. E aonde ele ia, pregava o evangelho verdadeiro, e as cidades eram transformadas. Cheio de fervor e coragem, e um dos seus biógrafos o diz, que era tão destemido quanto Lutero, porém mais radical que o reformador de Wittenberg. Aí a gente já vê um pouquinho do tamanho do nosso personagem, né? Lutero era contido e seguro, e Farel era mais destemido ainda que o nosso reformador alemão. Eu trago aqui uma citação de Philipp Schaff, que diz que ele transformou cada toco e pedra em um púlpito, cada casa, rua e mercado em uma igreja, provocou a ira de monges, padres e mulheres intolerantes, foi maltratado, chamado de herege, demônio, insultado, cuspido e mais de uma vez ameaçado de morte. Onde quer que ele fosse, despertava todas as forças do povo e os fazia tomar partido a favor ou contra o novo evangelho.
Esse era Farel. Despertou o ódio dos prelados romanos, onde quer que fosse, mas atraiu grandes multidões pelo fogo de seu oratório. E o mesmo Schaff diz que ninguém podia ouvir seu sermão sem tremer, ou ouvir suas orações mais fervorosas, sem ser quase levado aos céus. Era um homem piedoso, meus irmãos. Era um homem que diz, como nós vimos aqui, os historiadores, que você não conseguia ficar indiferente à pregação dele. Você não conseguia ficar indiferente. Nós estávamos brincando ontem com alguns irmãos que todo ano, uma vez por ano, nós temos que assistir a pregação chocante de Paul Washer no YouTube para já dar aquela aquecida. É como se cada sermão de Farel fosse uma pregação chocante. Você ouvia aquele homem e você ficava transtornado. Você ia para casa, ficava uma semana mal. Gerava aquela depressão boa, do coração quebrantado, compungido. Esse era Farel. E como nós dissemos, ele viajou bastante. E eu trago aqui algumas cidades, alguns cantões, alguns locais por onde ele esteve, sobretudo na França, na Suíça. Ele esteve um pouquinho na Alemanha também, mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Primeiro foi em Meaux, e em Meaux ele foi acompanhado de Jacques Lefebvre, seu mentor, e ali ele recebeu uma autorização para pregar. Farel nunca foi ordenado oficialmente, ele nunca foi um sacerdote católico ordenado, mas ele recebeu uma licenciatura, uma autorização para pregar. Mais tarde, na cidade de Berna, que está ali, ele recebeu um documento mais formal autorizando, porque como ele foi perseguido, a primeira coisa em que a Igreja Católica batia é: quem é você que está pregando? E aí ele tinha esse documento de Berna: eu posso pregar. Mas ele nunca foi de fato ordenado. E ali em Meaux, ele teve um problema muito grande, e ele arrumou uma grande confusão com a ordem dos franciscanos. Os franciscanos tinham uma ordem muito grande e atuante em Meaux. E a mendicância dos franciscanos foi fortemente atacada por Farel. E aí ele arrumou uma confusão e foi perseguido. E teve que sair de lá fugido. Já em Basileia, nós temos um encontro inusitado. Ele conheceu o nosso reformador que estudamos semana passada, Zwinglio, contemporâneo também. E teve um encontro muito proveitoso com Zwinglio. Foi também em Basileia em que ele arrumou uma das grandes confusões de sua vida. Foram várias as confusões, eu vou trazer uma ou outra aqui. Ele era bem brigão. Que foi com Erasmo, o famoso Erasmo. E Erasmo foi chamado por Farel de um Balaão. Você é um Balaão, Erasmo. E as discussões acerca de teologia naquela cidade foram ferrenhas. E Erasmo diz o seguinte ao conselho de Basileia: você tem em sua vizinhança o novo evangelista Farel, de quem nunca viu um homem mais falso, mais virulento e mais sedicioso. E essa briga entre os dois foi bem interessante, aconteceu ali em Basileia. Em Estrasburgo, conheceu Martin Bucer, um outro reformador. Os irmãos estão vendo que Deus pegou e levantou vários homens contemporâneos num mesmo momento da história para sacudir a história da humanidade? Providência de Deus, meus irmãos. E eles se encontravam, eles se conheciam, eles se correspondiam. Em Neuchâtel, conhecido como um orador eloquente, sua pregação foi tão forte que praticamente a cidade inteira abraçou a fé reformada. Faz mistério o destaque de que Farel, embora um grande pregador, eloquente e intenso, também foi conhecido por seu temperamento impetuoso e muitas vezes impulsivo. Alguns dizem que faltava um pouquinho de tato para ele. Às vezes ele era um pouquinho grosseiro e perdia a mão. E isso aconteceu bastante. E há registros de que em procissões católicas ele invadiu e quebrou santos e arrumou grandes confusões. Ele repreendeu uma mulher em vias públicas que havia abandonado seu marido para se unir a outro, condenando o adultério de uma forma mais explícita e grosseira.
e por várias vezes foi vítima de tentativas de assassinato. E a história, ele era tão odiado pela Igreja Católica, mas tão odiado que não foram uma tentativa, foram várias. Farel sofreu apedrejamentos, espancamentos, e os seus amigos, muitos morreram espancados. De alguma forma ele conseguia sair sorrateiramente, mas quem ficava morria. Tentativas de envenenamento, e foi quase afogado no Rio Reno. Tentaram matar esse homem de tudo quanto é jeito. Teve uma vida um pouquinho mais agitada que alguns outros que nós estudamos aí. A vida de Farel foi emocionante. E em tudo isso, conseguiu fugir, conseguiu escapar ileso pela providência de Deus. Em Metz, pregando num cemitério, os párocos locais, insatisfeitos, começaram a bradar os sinos e tocar os sinos da igreja enquanto ele falava. Então ele não conseguia falar porque o sino ficava tocando. Ninguém vai pregar aqui não. Esse negócio de reformador, vai para lá, sai fora daqui, Farel. E enquanto ele celebrava a ceia do Senhor ali em Metz, eles foram atacados por um grupo armado e matou algumas dezenas dos que estavam com Farel ali. Farel foi espancado e conseguiu fugir nas últimas. Escapou da cidade disfarçado, diz a sua história. Assim como nós temos a história de Lutero, né, que deu uma mudada no seu visual, no seu nome, né, nós temos aqui Farel se disfarçando para escapar também. Meus irmãos, pasmem, aos 72 anos, ainda pregando, foi jogado na prisão e resgatado por amigos por um cesto descido pelas paredes. Aos 72 anos, imagina. Amar, segura no cesto lá, vamos descendo, vamos recuperar esse homem. Esse foi Farel, um homem de uma vida intensa. E eu trago aqui esse registro, sobretudo sobre esse temperamento. Ranco é um outro autor, um autor que tem uma obra de várias biografias, e lá dedica um capítulo a Farel, que ele diz: embora possamos, se quisermos, criticar Farel por sua veemência e falta de tato, como seus contemporâneos muitas vezes o fizeram, às vezes nos perguntamos se os tempos em que vivemos não exigem pregadores de igual coragem. Sua confiança estava em Deus, e ele tinha a intenção de fazer a obra do Senhor sem consideração por si mesmo. O morrer era um lucro. E de todas essas cidades por onde Farel passou, ele chega na cidade mais importante de sua vida. E a cidade que nos traz a nossa única conexão com esse homem até essa presente aula, que é Genebra. E Genebra, meus irmãos, nós temos uma imagem de que Genebra era uma cidade incrível, a teocracia protestante, que João Calvino fez e bordou e pintou em Genebra. A coisa não foi muito assim, não. Genebra tinha muitos problemas. E quando Farel por lá chegou, era uma cidade majoritariamente católica. Eu tenho que trazer um único dado que eu me esqueci, nós vamos nos reportar a ele mais para frente, que é o seguinte: Farel tinha 20 anos a mais que João Calvino. Então era um homem muito mais experiente que João Calvino. João Calvino aqui certamente não tinha idade ainda para aprontar o que Farel já fazia nesses idos e vindos por aqui. E lá em Genebra, como é que ele fez? Ele iniciou as pregações em cultos privados, nos lares. De casa em casa, ele ia pregando. E logo, essas pregações começaram a incendiar os corações, e aqueles homens falaram: não pode ficar aqui só dentro de casa, vamos para as vias públicas, a mensagem tem que chegar, a mensagem tem que chegar. E foram para vias públicas, e essa publicidade que o novo evangelho trazido por Farel, a boa nova nas vozes de Farel trouxe, gerou muita perseguição em Genebra, muita perseguição. E foi convocado um conselho episcopal para ouvir Farel, e todos os sacerdotes e líderes católicos montaram um conselho: estamos convocando você vai aqui prestar satisfações, o que negócio é esse? E um dos clérigos presentes nesse discurso interpelou: vem, diabo imundo, chamando Farel de diabo,
Você foi batizado? Quem te convidou para cá? Quem te deu autoridade para pregar? Alguns diziam que, alguns párocos diziam que os demônios habitavam as barbas de Farel, né? Nós falamos que a barba era despenteada e aí devia ter alguma figura estranha, e eles falavam que os demônios habitavam a barba de Farel. E quando questionado, quem te deu autoridade, quem te batizou? Ele respondeu, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sou demônio, vou pregando a Cristo, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ele será salvo e os incrédulos se perderão. E ele virou para aquele conselho e falou, se vocês quiserem me confrontar, vocês vão ter que pegar a Bíblia agora então. Vai ser Bíblia com Bíblia então. E aí o negócio ficou feio, né? Porque de Bíblia eles não conheciam muito. E a gente tinha um homem que estava iluminado pela palavra de Deus aqui. Nesse momento um deles gritou, ele blasfemou, não precisamos de mais provas. E Farel respondeu novamente, fale a palavra de Deus, não quero ouvir seu blá blá blá, quer me confrontar, venha com a Bíblia. O clima ficou bem tenso e intenso em Genebra. E em resposta a isso, o conselho não pôde mais conter sua raiva, e muitos passaram por Farel e o cuspiram, e o chutaram e o agrediram. E um dos membros, portando uma arma medieval, atirou em Farel. Ele recebeu um tiro, foi baleado com uma arma rude medieval. E ele se virou para aquele que o atirou e disse, seus tiros não me assustam. E saiu daquele conselho. Então os irmãos veem que essas figuras mais doidonas, mais malucas, Deus usa, meus irmãos. E quando usa, o negócio é bem bagunçado, mas funciona. E muitas conversões ao evangelho genuíno ocorreram em Genebra, muitas conversões. E Deus foi fazendo a obra. Farel pregava, o Espírito Santo abria os corações, preparava o terreno e a palavra prosperava. Farel pregava, os véus iam saindo. Farel pregava e o evangelho ia crescendo. E com isso, Genebra foi se convertendo ao protestantismo. E os católicos tiveram que deixar a cidade. E foram fugindo para outros cantões e regiões em que ainda havia resquícios de catolicismo, ali na Suíça. E em 1535, o Grande Conselho dos 200 de Genebra aprova a decisão formal de que Genebra se tornaria protestante. Através da vida e do ministério de um homem. Meus irmãos, novamente, não estamos falando de Calvino, essa é a Genebra pré-Calvino. E qual a repercussão disso tudo? Genebra, uma cidade protestante, e aí, em que isso implica? Foram baixadas leis e ordenanças municipais. Em primeiro lugar, a missa foi abolida, posteriormente proibida. Entrega de imagens e relíquias, as pessoas devolviam as imagens e as relíquias, muitas quebradas, aniquiladas. Cidadãos se comprometendo a viverem de acordo com o Evangelho. Criação de uma escola, precursora da Academia de Calvino. Construção de um hospital. O palácio do bispo católico, ironicamente, se torna uma prisão. Ministros, presbíteros, diáconos nomeados, sermões diários pregados, sermões diários pregados, sacramentos administrados de acordo com as Escrituras, e todo comércio e todo tipo de loja fechada no dia do Senhor. Obra de Guilherme de Farel, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, em Genebra. Tudo isso aconteceu. Mas não foram só coisas boas, houve muitos desafios. Meus irmãos, não é fácil a um homem pregar a palavra e se incumbir das atividades eclesiásticas e administrar uma escola, um hospital e toda uma questão de gestão pública. Não é fácil. E Farel teve muitas dificuldades. E os biógrafos nos dizem que ele era um homem de uma pregação poderosa, mas falhava na administração.
e deixava a desejar nos afazeres administrativos. E quando, ouvindo falar sobre um jovem que tinha seus seus 27, 28 anos, de nome João Calvino, que havia acabado de escrever uma obra, As Institutas, a instituição da Igreja Cristã, a obra essa que Farel leu, Farel pegou e falou: esse rapaz aqui parece um dos nossos, preciso investir nesse rapaz, preciso conhecê-lo. E ocorre um evento de providência de Deus geográfica. Calvino estava em Paris e almejava ir para Estrasburgo para estudar, queria se dedicar ao estudo, à produção acadêmica. Calvino era um homem mais da academia do que da ação. Calvino era um escritor, era um autor, não era tão um pregador quanto Farel era. Farel estava no meio do mato, ele pegava um toco, subia, começava a pregar e a coisa acontecia. Calvino pegava uma pena na mão e escrevia e a coisa aconteceu. Eram perfis diferentes, né? Deus usa perfis diferentes. E os irmãos podem ver que para ir para Estrasburgo, era só ir em linha reta, mais ou menos 500 quilômetros, estava fácil. Mas Deus providenciou uma guerra, e uma guerra fechou a estrada. E Calvino não conseguia mais ir para Estrasburgo, estourou uma guerra. Calvino então teve que fazer um desvio, e o desvio foi passando por Genebra para subir para Estrasburgo, para sair da zona de conflito, né? Esse desvio dobrou a viagem, de 500 quilômetros foi para uns 1.000 e poucos quilômetros, então foi um pouquinho pior. E aí, por conta disso, ele parou para dormir em Genebra. Quando ele parou para dormir em Genebra, Farel ficou sabendo: o rapaz está aqui na cidade, vou lá conversar com ele. Farel tinha uns 47, Calvino tinha uns 27 anos, foi lá conversar com o rapaz. Veja, meus irmãos, poderia muito bem pensar Farel: esse meninão, 27 anos, está cheirando leite, o que é ele? O que ele quer fazer? Mas não, meus irmãos, ele entendeu o propósito de Deus naquele desvio, ele entendeu que Deus estava providenciando algo com aquele encontro, e ali ele foi ter com Calvino. E quando ele foi ter com Calvino, ele contou toda a obra que estava sendo feita em Genebra. Olha o tanto de coisa que aconteceu aqui em Genebra, e eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho e eu preciso de você. E Calvino falou: não, quero não. Os planos são outros, você é meio doido, toda hora estão tentando te matar, te afogar no rio, te envenenar, eu sou da paz, não quero isso não. Andar com o Farel era meio perigoso. E Calvino falou: vou me dedicar aos estudos, eu quero ir lá para Estrasburgo, está tudo ensaiado, já orei, Deus abençoou, não vem mexer comigo. E aí nós temos o famoso, famigerado episódio de que, aqui Calvino, no seu prefácio de uma das suas obras, se não me engano, no comentário dos Salmos, ele diz que Farel ardia com um inusitado zelo pelo avanço do Evangelho. E imediatamente pôs em ação toda a sua energia a fim de me deter. E ao descobrir que meu coração estava completamente devotado aos meus próprios estudos pessoais, para os quais desejava conservar-me livre de quaisquer outras ocupações, e, percebendo ele que não lucraria nada com seus rogos, então lançou sobre mim sua imprecação, dizendo que Deus haveria de amaldiçoar meu isolamento e a tranquilidade dos estudos que eu tanto buscava, caso me esquivasse e me recusasse a dar minha assistência quando a necessidade era extremo premente. Deus te amaldiçoe, estou te amaldiçoando aqui em nome de Jesus. Vai dar tudo errado na sua vida em Estrasburgo. A casa caiu, ou você fica ou você está amaldiçoado. Eu sou mais velho. Foi mais ou menos assim. Calvino, polido, né, para escrever, acabou trazendo aqui uma coisa mais contida, né, mas eu imagino que foi dedo em riste e a coisa foi feia. Pegou no colarinho, né, ô meninão, ou você fica ou então não vai dar certo. Calvino não fala muito de si nas suas obras. Calvino era mais recluso. Lutero era um livro aberto, né? Lutero adorava contar muitas coisas. Mas essa história Calvino colocou na sua obra, no prefácio do livro de Salmos. Em particular, ele descreveu esse episódio. E essa associação foi sobremaneira frutífera. Foi uma associação maravilhosa. Foi uma associação maravilhosa.
E em 1537, nós tivemos a aprovação por decreto para a celebração da ceia do Senhor em ocasiões pré-estabelecidas. A Associação de Farel e Calvino produziu um catecismo para as crianças genebrinas. Nós tivemos excomunhão de pessoas após disciplina severa. Nós tivemos a instituição do cântico congregacional nos cultos, para combater a frieza devocional dos corações. Ninguém cantava na igreja. Era uma coisa gélida, fria. Calvino e Farel juntos instituíram, e todo mundo começou a cantar, maravilhosa, nas igrejas de Genebra. Foi Farel quem orientou Calvino a se casar. E Farel, que se casou somente aos 69 anos. E aí é engraçado que Calvino escreveu uma carta para os trabalhadores de Farel, nessa época eles estavam distantes, falando para eles suportarem com paciência a loucura do velho solteirão. Segurem a esse velho solteirão, não esquentem com ele não. Ele só casou aos 69 anos. E ele diz alguns registros que ele que deu todas as orientações sobre o casamento de Calvino. Eles trocaram cartas, meus irmãos, trocavam muitas cartas, e há algumas dessas cartas até nós hoje. Ocorre que eles foram expulsos de Genebra. Houve ali algumas situações das quais não vou abordar, porque eu acredito que serão trabalhadas nas aulas vindouras, mas precisaram se separar. Posteriormente, Calvino retorna a Genebra, Farel não retorna, aí veio Calvino sozinho, deve ter ficado muito triste do seu grande amigo não estar ali com ele. E, embora não retornasse a Genebra com Calvino, a amizade deles permaneceu intensa e produtiva por toda a vida. Por toda a vida. Como nós falamos, trocaram bastante cartas, né? E quando Calvino, próximo da morte, e Farel aos 75 anos, ou seja, Calvino 55, Farel 75. Calvino morre primeiro que Farel. Quando Calvino estava lá no leito de morte, mal padecendo, Farel com 75 viajou para rever seu amigo e correformador uma última vez. E ciente da idade de Farel e das dificuldades da viagem, meus irmãos, naquela época uma viagem era muito penosa, não existia avião, não existia trem-bala, não existia nada. Calvino implorou para que Farel não viesse. Meu amigo, não vem, você vai morrer também na estrada, é difícil, fica aí, a nossa amizade está para a eternidade. E ele escreveu, adeus, meu melhor e mais verdadeiro irmão. E como é a vontade de Deus que você permaneça atrás de mim no mundo? Viva atento à nossa amizade, que como foi útil para a igreja de Deus, então o fruto dele nos espera no céu. Oro para não se cansar por minha causa. É com dificuldade que respiro, e espero que cada momento seja o último. Basta que eu viva e morra por Cristo, que é a recompensa de seus seguidores, tanto na vida como na morte. Novamente, adeus com os irmãos. Mas Farel foi. E eu trago aqui a última citação do Ranco, um de seus biógrafos, que diz que, especialmente em sua associação com Calvino, um aspecto mais profundo e profundamente espiritual de seu caráter veio à tona. Com uma humildade sincera, ele se contentou em ficar à sombra de Calvino. Retirar-se para o segundo plano quando os eventos o exigiam e diminuir para que Calvino pudesse aumentar. Essa era a sua qualidade mais cativante e é uma virtude registrada nos livros do céu. Após a morte de Calvino, Farel escreveu, por que não fui levado em seu lugar? Ele poderia ter sido poupado por muitos anos de saúde para o serviço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virou para Deus e falou, eu sou mais velho, por que eu não fui primeiro? Por que o Senhor não preservou esse jovem? Meus irmãos, tinha um temperamento impulsivo. Era um sanguíneo, muitas vezes com traços difíceis de lidar. Mas tinha um coração e uma humildade de entender que a obra de Deus é maior que qualquer nome. Que a obra de Deus prevalece sobre homens. Como comentamos, diferente de outros reformadores, não há muita obra em nome de Farel. Farel não escreveu muito. Ele era mais um pregador enérgico do que um teólogo escritor.
mas eu trago aqui alguns destaques, duas obras em atenção. E a primeira é essa aqui, que vocês observam a imagem, é um credo em francês, que foi escrito por autoria de Farel. Nós encontramos ele nas plataformas digitais. E a Confissão de Fé de Genebra. A Confissão de Fé de Genebra, ela não se sabe ao certo se a sua autoria é exclusivamente de Farel, exclusivamente de Calvino, ou uma associação do Farel e Calvino. Há essa interrogação na história. É mais provável, segundo alguns historiadores, que tenha sido Farel, com auxílio de alguns excertos por João Calvino. Temos a Confissão de Fé para encontrarmos aí. E frente a tudo isso, a toda essa exposição da vida e obra do nosso reformador, que lições podemos tirar? Que lições podemos aprender? E eu trago aqui algumas aplicações breves. Primeiro, não há coração humano distante o bastante que o Espírito Santo não possa transformar. Meus irmãos, era um católico fervoroso. Os irmãos lembram? As lendas dos santos inflamavam seu coração. Mais papista que o próprio Papa. E Deus transformou. E Deus transformou. Meus irmãos, qual é a lição? Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Grandes homens de Deus tiveram passados lamentáveis, deploráveis, mas o poder do Espírito transforma, o poder do Espírito age. Lembremos, irmãos, de Moisés, assassino, ocultou um cadáver, e olha a obra que Deus faz através da vida daquele homem. Abraão, pai da fé, vimos semana passada, o pai da fé que fraquejou na fé. E olha o que Deus fez através da vida dele. Davi, homicida, adúltero, um homem segundo o coração de Deus. Paulo, de quem já falamos aqui. Não há coração humano distante que o poder do Espírito Santo não possa transformar. Meu irmão, se você está orando por alguém, algum familiar, alguma pessoa, insista, insista. Não é por poder, não é por força, não é por violência, pela espada, é pelo meu espírito, diz o Senhor. O Senhor quebrou a vida de Farel, transformou aquele homem, Ele pode fazer. E se for da graça e do agrado dEle, Ele o fará. Importa que nós oramos, que peçamos a Ele. Meus irmãos, segundo ponto, frente à multiplicidade de dons e nossas limitações, demonstremos humildade a serviço do reino. Nada de centralização, nada de falar deixa comigo. Meus irmãos, é uma graça contar com um irmão, contar com outro irmão, contar com um amigo próximo, um irmão da fé, para trabalharmos em prol do reino de Deus. Farel entendeu, eu sei pregar, mas não sei administrar. Está vindo um aí que eu li o negócio dele, o homem é fera na administração, vou trazer ele para trabalhar comigo. Não houve rixa, não houve ciúme, não teve conflito nenhum, a relação foi frutífera, até o último suspiro, como nós vimos aqui. Meus irmãos, nós precisamos contar com o próximo, e nós temos que contar com o próximo. Muitas vezes convém até que nós, sabendo fazer e tendo condições de fazer determinada ação, não o façamos, para contarmos com o próximo. Farel muito bem poderia ter seus nomes registrados na história. Talvez não existisse hoje discussões sobre arminianismo e calvinismo, mas arminianismo e farelismo, mas ele não quis. Ele não quis, ele viveu às sombras, porque ele entendeu o propósito maior do reino de Deus, que não haja vaidade em nossos corações. E em terceiro ponto, preguemos a tempo e fora de tempo, e engajemo-nos na transformação social. Aonde o Evangelho entra, impacta, a sociedade é transformada. Isso começou em Atos 2. Gozavam de prestígio na sociedade, de casa em casa, no partir do pão e nas orações. Genebra foi profundamente transformada, meus irmãos. Se nós não estamos vendo transformação suficiente na sociedade, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. Ou a igreja não está se engajando da forma que deveria, ou o evangelho não está sendo genuinamente pregado. O que está acontecendo? Como é que o evangelho, o Brasil vai virando cada vez mais protestante e os índices sociais não acompanham isso? O que está acontecendo? Olha a obra social. O que a igreja evangélica faz? Muito pouco. O espiritismo tem muito mais uma vertente social do que nós. Mas eles têm um evangelho de autojustificação pelas obras, por Allan Kardec. Tudo bem, mas nós devemos fazer. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Nu, não me vestiste. Cadê? Os pequeninos estão aí. Meus irmãos, toda cidade pequena que você vai no interior, você não encontra um hospital evangélico, mas você encontra uma Irmandade de Santa Casa da Misericórdia. Cadê os hospitais evangélicos? Nós temos, eu conheço, nós temos um recém-adquirido em Curitiba, o Hospital Evangélico Mackenzie, nós temos o Hospital Evangélico de Dourados, nós temos o Hospital Evangélico Indígena, Portas da Esperança, na Missão Kaiowá, Mato Grosso do Sul. É muito pouco. Escolas, cadê as escolas confessionais? A maioria das escolas que se dizem cristãs são escolas meramente seculares, com uma bandeira de cristianismo, mas que não se impõe devocional em nada. Cadê? E quando achamos as escolas piedosas, nossos irmãos não têm acesso a elas, porque o ensino é caro. Alguma coisa está errada. Nós já aprendemos naquela belíssima aula que tivemos sobre Genebra, há um tempo atrás, com o pastor Ageu, sobre a questão social do emprego em Genebra. Os irmãos se lembram? A mendicância virou crime. Tinha uma indústria, tecelagem. Se tem emprego lá, tem emprego para todo mundo. Nós devemos nos engajar mais nessas coisas. A igreja evangélica, enquanto instituição, nós não podemos ficar fechados aqui, a nossa luz tem que brilhar, meus irmãos. E a luz brilhar impacta a sociedade, e isso implica em mudança social. Mas o mundo vai de mal a pior, o mundo jaz no maligno, mas nós somos luz. Olha o que aconteceu em Genebra. É nosso dever, meus irmãos. Não há coração humano que Deus não quebre. Nós devemos contar com o nosso próximo. E nós devemos sempre pensar no impacto que o Evangelho tem que trazer na sociedade. Eu vou destacar aqui as 3 primeiras obras, que foram as obras principais que eu usei nessa aula. Melchior Kirchhofer, The Life of William Farel, é a biografia que eu usei para boa parte dessa exposição. Philip Schaff, eu acredito que todos os irmãos aqui que estão fazendo aulas estão usando Schaff em alguma medida, né? E o Ranco que nós citamos. Meus irmãos, alguma dúvida? Tem uma mão levantada ali atrás. Parece que é a minha esposa. Causas naturais. Foi questionado sobre a morte de Farel. Embora afogado no Rio Reno, envenenado, espancado, morreu bem, morreu em paz, meus irmãos. Não teve nenhum evento catastrófico, né? Foi um homem que teve um passamento em paz para os lares, para as moradas celestiais. Mais alguma dúvida, irmãos? Boa pergunta. Denise perguntou, então podemos dizer que tudo que Calvino fez foi orientado por Farel. Na verdade, Farel preparou o terreno, Farel arou a terra, foi lá, preparou. A cidade era muito difícil quando Farel chegou, e certamente se Calvino tivesse encarado uma Genebra que Farel encarou, os resultados não tivessem sido aqueles. Então Deus mandou um para que preparasse o caminho, e outro para que organizasse todo um modelo social. Então, não dá para a gente dizer que um foi o responsável, mas o outro fez isso. Não, foi um trabalho de plena colaboração, de uma simbiose, mas Farel preparou toda a estrutura para que Calvino desenvolvesse sua obra. Mais alguma dúvida, irmãos? Vamos orar então para que Deus nos abençoe.
Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela exposição da Tua Palavra através da vida de Guilherme Farel, que o Senhor possa fazer essa palavra prosperar em nossos corações, que ela venha trazer frutos positivos, que saiamos daqui, Senhor, antes de tudo, sabedores de que Tu és poderoso para transformar todo e qualquer coração. Tu és o Deus soberano, o Deus grande, o Deus que está sentado no alto trono do universo, Pai, e que não há coração duro bastante que o Senhor não possa quebrar. Que nós saibamos, Pai, que Cristo é o cabeça de todo homem e não há quem possa resisti-lo. Senhor, que nós possamos orar, Pai, sabedores de que o Senhor é poderoso para fazer e para concluir toda a boa obra em nós começada e na vida dos nossos, segundo a Tua boa vontade e graça. Pai, que nós possamos aprender, Senhor, que contar com o nosso próximo é uma bênção e que nós devemos caminhar juntos em prol do reino, não centralizando, não nos inflamando em ciúmes, em brigas, em infames, em nada, Senhor, mas entendendo que o nosso próximo é maior que nós, Senhor, e tendo o próximo em prioridade, em honra em nosso lugar, Pai, assim como o Farel teve com Calvino. E em terceiro ponto, Pai, que nós possamos refletir, Senhor, e promover mudanças grandes na sociedade, que o nosso evangelho saia das quatro paredes de um templo e impacte uma nação, uma cidade, um estado, Deus. Que nós possamos gozar de prestígio na sociedade, como a igreja primitiva assim fez, Pai, para a honra e louvor do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado e tão somente Ele, em todo sempre. Amém.